Quero contar também sobre um papo que tive com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Papo que envolve Arthur Cabral, René e também a possibilidade de venda de André. Fala também do Milan, disposto a aumentar a sua oferta para levar o volante André do Corinthians. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, seu Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Milan aumentou sua oferta para levar o volante André do Corinthians. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, Timão chegou a aceitar uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus para a transferência do atleta no meio do ano. Na última hora, o presidente Osmar Stabile recuou e desistiu do acordo. Milan chegou a cogitar e a FIFA para exigir que o negócio fosse adiante. O clube italiano recuou e vai apresentar nessa semana uma nova proposta de 22 milhões de euros, sendo 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Um baita acréscimo em relação à primeira proposta, o que mostra que o Stabile acertou lá atrás ao rejeitar a oferta. A gente está falando em 108 milhões de reais fixos, mais 24 milhões de reais em bônus, atrelados à performance do jogador no futebol italiano. Vale a lembrança de que essa grana é apenas pela parte do Corinthians, que é de 70% dos direitos econômicos. O André e o Diogo Silva, seu representante, abriram mão dos 30%. E diante desse cenário, com tais cifras, é grande a chance de o negócio sair, com a lembrança de que, porque a janela de transferências na Itália já está fechada, o André ficaria pelo menos até após a Copa do Mundo. Só para completar, Corinthians que precisa desesperadamente da venda de atletas, situação financeira é tida como caótica. Conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nessa segunda-feira para perguntar por que Arthur Cabral e René não foram contratados e se existe a chance de André ser vendido para o Milan. Quero começar registrando sobre as negociações frustradas na busca por atacantes. O presidente admitiu que vetou a contratação do Arthur Cabral diante do alto salário, 1.400.000 por mês. Stabile também admitiu que andou assistindo a alguns jogos recentes do Arthur Cabral e não se empolgou. Em relação ao René, jogador que havia sido aprovado pela comissão técnica e pelo pessoal do scout, o negócio emperrou com a exigência da Lusa da obrigação de compra de 1 milhão de euros no fim da temporada. Esse custo superior a 6 milhões de reais causou preocupação no presidente corintiano, que optou por fechar a janela doméstica de transferências sem a contratação de atacantes e também de goleiro. O Timão buscava já há algumas semanas um reserva imediato para o Hugo Souza. Tudo em nome da estabilidade financeira. Corinthians que vem sofrendo bastante com a quantidade de contas que surgem para pagar. Para completar, perguntei para o Stabile se existe uma nova proposta do Milan pelo André. A oferta oficial ainda não foi apresentada. O que se sabe é que o representante do jogador trará nos próximos dias uma nova modalidade, um novo negócio do Milan. Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos mais 2 em bônus foi recusada. O Milan acena com uma nova proposta de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. O presidente preferiu só falar sobre o tema assim que o papel timbrado chegar, mas fiquei com a impressão de que o negócio, diante dessas circunstâncias, vai acontecer. André, de 19 anos de idade, enorme potencial, mas que sofre com frequência com lesões. E diante desse cenário, com tais cifras, tudo se encaminha para que o negócio aconteça. E Memphis Depay já mandou avisar o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que não pretende fazer a recuperação de sua lesão muscular no Timão. A ideia dele é se recuperar na Holanda. Tudo por conta da desconfiança do holandês em relação aos métodos de trabalho do departamento médico. Por departamento médico, não entenda a figura de um médico, e sim todo o departamento de saúde, que envolve fisiologistas, nutricionistas, médicos, preparadores físicos, entre outros. Antes dessa lesão, que inclusive colocou em dúvida a presença do Memphis Depay na Copa do Mundo, o atacante já havia reclamado à diretoria sobre suas recorrentes lesões desde o ano passado. A estratégia de controle de carga pode comprometer seu rendimento em jogos de maior exigência física e o exemplo vem agora. O Memphis lembra que foi poupado contra a Chapecoense e acabou se contundindo no primeiro tempo contra o Flamengo. Ele avalia que houve um erro na preparação física e na condução do seu retorno ao time corintiano.
A verdade é que o desempenho do Memphis Depay em 2026 é extremamente ruim, o pior desde que ele foi contratado em 2024. Se o Memphis deu enorme resultado nos 6 primeiros meses com a camisa do Corinthians, no segundo semestre de 24 e também em 2025, com a conquista do título da Copa do Brasil, em 2026 passava a impressão de que ele usava o Corinthians como preparação para a disputa da Copa do Mundo. E aqui vem a notícia mais triste para ele. Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista lá na Holanda afirmando que se o Memphis não estiver em condições nos próximos dias, semanas, pode ficar de fora do Mundial. O jogador sofreu uma lesão grau 2 e tem um período de recuperação entre 1 e 2 meses. Gostaria muito de te ouvir a respeito do assunto, até porque enquanto discute com o Corinthians se vai fazer seu tratamento na Holanda ou no Brasil, o Memphis segue ganhando 6 milhões de reais por mês. O grande problema é que o Corinthians deve mais de 40 milhões de reais ao jogador, o que certamente diminui a sua capacidade de exigir que o Memphis faça o tratamento no clube. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Vamos lá então com novidade no mercado, já está no espn.com.br a informação do Bruno Andrade envolvendo o mercado do Corinthians. De chegada ou de saída, Bruno Andrade? De eventual saída. Mas não tem bomba, pô? Só porque eu não estou no estúdio, não tem lá a bombinha, a bomba estourando aí no estúdio, cadê ela? Não, peraí. Colocou no meio da... Não, eu acho que a bomba... eu acho que a bomba tem que ser assim, tem que tremer a câmera. Tá. Vai, de novo, Vai, de novo. Porque senão não... Tem que ser em... Vai. Nossa, que ridículo, a gente vai virar... Boa, aqui, ó. O Bruno Andrade. O que é isso, Bruno Andrade? Que terrível, Pois é, ó. velho. Vai. Mas aqui não pode fazer piada, porque em Portugal tem terremoto, tem Putz. sismo. Então é melhor não fazer brincadeira com isso. Então perdoe. Por isso o Brasil é melhor que Portugal. Vai, e aí, qual que é a bomba? Olha, mas então? vocês sabiam que, inclusive, nos Açores, onde eu estive, tem um sismo pelo menos por mês? Pequeno, né? A magnitude é curta, mas todo mês tem sismo, tem um pequeno terremoto nos Açores. Mas dá pra sentir ou é só aqui fica sabendo? Só aquele... Não, tem uns que são 4.1, 2, é muito forte, curto, forte, tanto é que muitas forte. pessoas nem percebem, nem sentem. Mas em Lisboa, há mais ou menos um ano, teve eu acordei de madrugada com minhas canecas tremendo, fazendo barulho. Eu fiz uma piada, mas você... Aqui, ó, o pessoal gostou, ó. Bom dia, massa, muito bom. A tremida da câmera foi demais. Tá bom. Quando tiver bomba, a gente faz. Vamos lá, Bruno, qual que é a bomba, então? Bora lá, novidades sobre a negociação entre Corinthians e Milan pelo André. O Milan fez uma nova proposta informal, não chegou a ser formal, ou seja, não foi oficializada no papel, mas o Milan já passou para o Corinthians na semana passada, verbalmente, aquilo que pretende agora pagar pelo André. Inicialmente, a negociação no mês passado ficou na casa dos 17 milhões de euros, 15 mais 2, e o Corinthians inicialmente aceitou, mas depois o presidente Osmar Stabile, enfim, recusou por muita pressão política, pressão também nas redes sociais dos torcedores. O Milan reavaliou a negociação e fez uma nova oferta, uma segunda oferta, essa oferta agora na casa dos 22 milhões de euros, valor global, 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então os tais 22 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos 133 milhões de reais, isso por 70% dos direitos econômicos do André, que pertencem ao Corinthians. O André tem direito aos outros 30, mas ele continua abrindo mão, caso essa negociação com o Milan vá para frente. Então as conversas continuam nos bastidores, mas por enquanto, e aí também é um complemento que o André Hernan trouxe, uma apuração minha com ele no começo do dia de hoje, o Corinthians é em banho-maria, tá marinando essa proposta, essa negociação, porque não tem pressa para responder. O Milan sim, tem um pouco mais de urgência, mas não houve ainda nenhuma negativa e nenhuma uma afirmativa em relação a essa proposta. Ela continua na mesa, ela continua nos bastidores do Corinthians, o Corinthians não responde, o Milan aguarda essa oferta, mas é isso, as negociações continuam, o Milan continua interessado, subiu a proposta e um ponto extra. O empresário do André, ou um dos empresários, mas enfim, o principal empresário do André, esteve na Europa nos últimos dias para não só ouvir essa nova proposta do Milan, mas também para buscar novos interessados. Porque o Corinthians, enfim, a relação com o Milan não é a melhor de todas, então sempre existe essa possibilidade de o Milan vir recusada essa nova proposta. Então o Corinthians, mas especialmente os empresários do André, ou o empresário do André,
continua buscando mais interessados caso essa proposta agora de 22 milhões de euros não tenha efeito positivo do lado do Milan. Bom, a gente tem destacado e o Marcelo Paz conversou com a gente aqui já e já deixou muito claro também em entrevistas coletivas que o Corinthians tem uma necessidade de negociar jogadores. Aliás, todos os grandes clubes do país têm, mas o Paz, ele destacou que é também uma condição para o Corinthians tentar equilibrar as contas. E aí chega essa proposta, então, que pode bater os 20 milhões, Felipe. 22 milhões, eu acho. 22, 18 mais 22. 18 mais 4. Cara, é que assim, quando você pensa que o Corinthians precisa fazer uma grande venda, no meio do ano, a gente tava falando desse mercado, a janela de transferência europeia que é mais forte. Me dá um receio do Corinthians começar a vender seus principais ativos. Por quê? O Bidon já tem seus 21, 22 anos. É uma idade que o futebol europeu já começa a olhar de uma maneira diferente. E você pode ver o preço cair. O André ainda é jovem, mais jovem, né? Tem 19 anos. Só que você não pode vender todos esses caras, senão você enfraquece o elenco. Acho que um desses caras vai ter que ser vendido, né, para equilibrar o caixa e tudo mais. Até vou falar uma questão, porque o Arthur Cabral não foi contratado pelo Corinthians, mas você não pode vender os seus principais ativos. Eu acho que nesse caso, o Corinthians fez bem. Quando a gente trouxe com exclusividade a informação dos 17 milhões de euros, 15 mais 2 fixos, o Corinthians viu internamente, depois da repercussão negativa, que a venda seria ruim. Agora tem que tomar uma certa cautela para não vender errado de novo. Quanto que era antes, Felipe? 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Mais 2 em bônus. 15 mais 2, totalizando os 17. Também é importante frisar aqui que o Corinthians avalia isso pela parte que tem direito, né? O Corinthians tem 70% dos direitos, o André tem 30%. Por esses 70%, o Corinthians meio que coloca nos bastidores ali, enfim, conversando com eventuais interessados, a fasquia dos 25 milhões de euros. Ou seja, por 25 milhões de euros, o Corinthians hoje topa negociar o André e, claro, abrir mão dele somente no meio do ano, porque a janela de transferências internacionais continua fechada. Então, a antiga proposta, 15 mais 2, 17. A atual proposta, 18 mais 4, sendo então, totalizando 22 milhões de euros. Fica 3 milhões de euros abaixo dos 25, mas sempre considerando que os 4 milhões de euros são por bônus, né? Ninguém garante de forma concreta que o André vai conseguir atingir esses 4. Então, no geral, é uma proposta de 18. Até porque não tem aqui acesso aos objetivos, se são objetivos individuais, se são coletivos, se são mais fáceis, se são mais difíceis. Aliás, esse é o desafio para as próximas horas, tentar pormenorizar esses valores no caso, valores variáveis, né, como nós falamos aqui na Europa. Mas é o Milan que continua muito interessado na contratação do André. O André continua interessado em ser negociado no meio do ano, mas também deixando claro para todo mundo, o André já avisou ao Osmar Stabile, ao Marcelo Paz, que não vai forçar qualquer saída. Ele vai preferir esperar um acordo entre todas as partes para depois avançar com a sua ideia. Tem duas perguntas aqui que eu achei interessantes. Uma é do Rafael, falando que o Milan não entraria na FIFA, falando que já estava tudo certo, que já tinha uma carta de intenções ali assinada. Lembra dessa história? Lembro, acho que foi nós mesmos que trouxemos essa história aqui. Hein, Bruno? Foi história nossa. Foi história nossa, assim, conversando com as pessoas que estão ligadas a essa negociação, isso de entrar na FIFA, acionar a FIFA, não está 100% descartado, mas é uma ideia que foi colocada um pouco de lado, até pela questão de tentar manter a melhor relação possível. O Milan prefere tentar na base do subir a oferta, colocar mais dinheiro em cima da mesa do que propriamente acionar a FIFA, porque depois é um negócio que pode demorar muito tempo, né? A FIFA não é tão celery, ela não vai resolver isso da noite pro dia. Então é um pouco mais delicado, mas essa possibilidade de FIFA continua no ar, mas ela é hoje vista como irrisória perto de uma conversa mais frontal entre os clubes. E o Luiz Henrique tá falando aqui, ó, que o Bidon vale mais, vale uns 25, 30 milhões. O Bidon vale mais? É que o Bidon, como falou o Felipe, ele é um pouco mais velho, mas ele ainda tem uma idade boa para ser negociado. É porque, assim, quando a gente fala de vale mais... Com 21, 22, ele já perde valor no mercado? Não é que perde valor no mercado. Quando o futebol europeu olha para o mercado da América do Sul, quando eles pegam essas joias, né, 17, 18, 19 anos... Quando você passa de uma certa idade, você desvaloriza porque ele fica mais velho. Sim. É o caso do Alan do Palmeiras, por exemplo. Eu acho que se ele tivesse 18, 19 jogando com a bola que ele tá jogando hoje em dia, talvez ele valesse bem mais do que o Palmeiras tá pedindo. Então é esse caso. Só que o André, cara, a gente tá falando de um cara que agora é o melhor jogador do Corinthians, talvez. Mas mais que o Bidon, será? Porque o Bidon praticamente decidiu títulos já pro Corinthians. Mas o Vicari, conversando, mas aí não com pessoas que estão participando da negociação, né? Conversando aqui com scouts do futebol europeu, mas isso quando o Milan fez a primeira proposta e muita gente falou, mas espera lá, o André vale mais que o Bidon vale mais do que o André. Aquilo que eu ouvi, o Felipe tem razão, sim, mas é um ponto, a idade. Mas o que pesa mais na valorização do André para o Breno Bidon são as características e o perfil. O perfil do André, a parte física, a polivalência, enfim, o chegar, defender, atacar e tudo mais, o perfil do André casa mais com o futebol europeu do que propriamente o perfil do Bidon. E a gente pode depois discutir quem é mais jogador, quem joga mais, quem tem mais potencial, mas
aquilo que a Europa enxerga para esses dois jogadores, o André tá à frente do Bidon. O pessoal tá brigando aqui no chat, não precisa brigar, tá, pessoal? Pode Sem brigar briga. sim, pode brigar. Pode. Mas pode se brigar. xinga com respeito. Por né? exemplo, aqui eu acho que foi com respeito, porque, Vai. ó, o Valmir e o outro mandou, e o Valmir e quem mais mandou aqui? Mais alguém mandou aqui, ó, tem que ser à vista. Aí o outro respondeu assim, ó, Samuel, ninguém paga à vista aí, seu idiota. É com respeito, né? Tá bom. Não Foi no, né, não foi? Foi respeitoso. Eu não achei um xingamento tão pesado assim, Não. entendeu? Tem que ser nessa linha. Isso, né? Até essa linha pode. Até essa xinga linha de pode. idiota, bocó, bobão, trouxa, mas... O limite é o idiota. Isso. Tá, limite é idiota. Palavrão não. Não, palavrão... Depende. Mais pro final da semana. Tá, fechou, Não, melhor. se bem que o final dessa semana é Páscoa, né? Mas tudo bem. Não, tem... não pode. Não, na pode Páscoa xingar não. também. Não, na Páscoa não. Pode não? Não, na Páscoa não. Então tá, vamos devagar, desculpa. Mas idiota, tudo bem. Tá bom, Mas melhor. à vista, hoje não tem Mas negociação. Tem negociação assim, Bruno? Não, mas é assim, à vista é muito difícil negociação à vista, assim, é muito difícil mesmo, é raro alguém chegar e pagar. Vamos lá, digamos que o André tá avaliado então nos 25 e o Milan chega para bater 25 a pronto à vista. Isso é impossível. Geralmente a parcela ou o parcelamento é feito de acordo com o tempo de contrato do jogador. Por exemplo, na proposta anterior que o Corinthians aceitou, mas depois recusou e recuou, eram 5 anos de contrato para o André. Então, geralmente, o valor é diluído em cima do tempo de contrato, 5 anos. O que pode acontecer muitas vezes, clubes que têm problemas financeiros, como é o caso do Corinthians, muitas vezes entram em contato com uma instituição financeira, geralmente um banco, e pedem a antecipação desse dinheiro, no caso a totalidade do dinheiro, só que depois paga uns juros em cima. Ou seja, recebe os 20 milhões de euros, 25 milhões de euros à vista, e depois paga parcelamento, paga de forma parcelada para o banco, já com os juros embutidos. Clubes mais desesperados optam por essa estratégia. Quem está com a casa em dia, com dinheiro em dia, como o Palmeiras, por exemplo, prefere parcelar e receber numa boa porque não tem pressa no fluxo do caixa. Ó, eu tô vendo muita gente perguntar aqui no chat. Posso? O chat pode. pergunta e a gente fala, A né? gente responde. Ó, muita gente perguntando aqui, ó, o Elielton, muitos torcedores do Palmeiras perguntando, Abel Ferreira no Tottenham. A gente tem informação disso. Tem informação? Tem. Vai falar já? Quando chegar nos 1000. Ih, Pode ser? sério? Quando a gente fala dessa história... Mas sabe qual foi Nessa história a venda que gigantesca, aliás, é a maior venda da história do futebol. E se eu não me engano, acho que o próprio Neymar pai, ou enfim, o Pini Zahavi, alguém envolvido na venda do Neymar do Barcelona pro PSG, ela foi à vista, 222 milhões de euros, e as pessoas envolvidas têm foto do cheque. O cheque que passaram pro Barcelona, 222 milhões de euros. É raro, mas acontece. 222 milhões de euros. Ali, ó, cheque. No comprovante do Pix. Ali é... 1 bilhão de reais. Então, ó, pessoal, quando chegar nos 1000 likes, tem muita gente perguntando do Piquerez e da história do Abel, a gente fala sobre isso, tá? Tá bom. Do Tottenham e tal, a gente pode comentar sim, tá? Porque a nossa equipe foi atrás, não só a equipe da ESPN daqui, do Brasil, o De Laurentiis e também o Bocato, mas o pessoal lá na Europa, tá? Mas tem que chegar a 1000 curtidas, tá? Então 1000 likes pra gente Tá entrar. subindo, hein? Tá, e vai subir rapidinho, você vai ver. O Eu pessoal tô no que celular tem porque eu estou apurando muita notícia, né? O que você tá apurando? Tem Corinthians, Vamos falar essa do Arthur Cabral? Vamos falar então, ó. Fala galera, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes atualizadas do Corinthians nesta terça-feira. Peço humildemente para você chegar aqui dando like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado, sempre está sendo falado nos bastidores do mercado ativado do Coringão. A gente vai encerrar a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Tchau.